Vamos lá para mais uma aula de álgebra linear e essa aula é muito importante. Veremos o método de resolução de sistemas lineares, que é o método da eliminação de Gauss-Jordan. Na aula passada, nós discutimos alguns métodos de resolução que funcionam bem para sistemas simples. Porém, à medida em que vamos aumentando o número de equações e de incógnitas, aqueles métodos já começam a se tornar inviáveis. Com isso, é necessário um método mais geral, que funcione para qualquer sistema linear. E esse método é justamente o método da eliminação de Gauss-Jordan. É um método que usa a mesma ideia do método da adição, somar equações com o objetivo de zerar incógnitas, mas aqui isso vai acontecer de maneira mais sistemática, tá? A gente vai seguir um certo padrão, uma sequência de procedimentos bem determinados, e aí vamos obter a solução explícita do sistema. Muito bem, para entender como que funciona esse método, vamos resolver o seguinte sistema linear. X mais y mais z mais w igual a 2, menos 2x mais 3y menos 2z mais w igual a menos 6, menos x mais 2y menos 3z mais w igual a menos 5 e x mais y mais z igual a 1. Um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Para entender a lógica desse método da eliminação de Gauss-Jordan, vamos inicialmente escrever esse sistema linear na forma matricial. Vou pegar a matriz dos coeficientes das incógnitas. Primeira coluna é 1, menos 2, menos 1 e 1, são os coeficientes de x. Segunda coluna, vou colocar os coeficientes de y, 1, 3, 2 e 1. Terceira coluna, os coeficientes de z, 1, menos 2, menos 3 e 1. E quarta coluna, os coeficientes de w, 1, 1, 1 e 0. Note que na quarta equação não aparece w, seu coeficiente é 0. Beleza, essa é a matriz dos coeficientes das incógnitas. Ela vai multiplicar uma matriz coluna, cujos elementos são as incógnitas, x, y, z e w nessa ordem. E esse produto é igual à matriz coluna, cujos elementos são os termos independentes. 2, menos 6, menos 5 e 1. Se você lembrar lá da nossa primeira aula de matrizes, você vai perceber facilmente que essa multiplicação de matrizes, sendo igual a essa matriz dos termos independentes, é exatamente o nosso sistema linear ali em cima, né? Se eu pego a primeira linha vezes a coluna das incógnitas, eu obtenho 1 vezes x, mais 1 vezes y, mais 1 vezes z, mais 1 vezes w, logo, x mais y mais z mais w, e isso tem que ser igual a 2, que é o elemento que está na primeira linha, né? Então, é exatamente a primeira equação do nosso sistema linear. E aí, fazendo a mesma coisa para as outras linhas, a gente obtém as outras 3 equações. Muito bem, vamos pensar o seguinte: se ao invés de eu ter ali a matriz dos coeficientes das incógnitas, imagina que eu tivesse a matriz identidade de ordem 4, ou seja, 1, 0, 0, 0 na primeira linha, 0, 1, 0, 0 na segunda, 0, 0, 1, 0 na terceira e na quarta linha 0, 0, 0, 1. Ok, então imagina que eu tivesse isso aqui vezes a coluna das incógnitas, né? X, y, z e w. E aí digamos que a coluna dos termos independentes, a matriz que está após a igualdade,
tivesse os elementos A, B, C e D. O que essa nova representação que a gente escreveu está dizendo? Está dizendo que a solução do sistema é x igual a, y igual a B, z igual a C e w igual a D. Concorda comigo? Nós temos exatamente a solução do sistema, olhando simplesmente para a coluna dos termos independentes ali. Por quê? Porque se eu desenvolver a multiplicação, o que vai acontecer? Na primeira linha fica 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z mais 0 vezes w. Logo, resulta x. E aí x é igual a A. Se eu fazer a segunda linha vezes a coluna das incógnitas, eu vou obter 0 vezes x mais 1 vezes y mais 0 vezes z mais 0 vezes w. Fica y. Y é igual a B. Fazendo a terceira linha, vai ficar z. Z igual a C. E na última linha, nós teremos 0x mais 0y mais 0z mais 1 vezes w. Fica w igual a D. A gente obtém, então, a solução do sistema, tá? Então, no que consiste esse método da eliminação de Gauss-Jordan? Justamente nesse procedimento de transformar a matriz dos coeficientes das incógnitas na matriz identidade. Com esse procedimento, a coluna dos termos independentes vai mudar, vai ser alterado esses valores, né? E aí os valores que aparecem nessa matriz, né? Nessa matriz coluna, após essas transformações todas, é exatamente a solução do nosso sistema. Ok? Muito bem. Então, observe que a matriz coluna, cujos elementos são as incógnitas, ela não vai se alterar, né? A gente não vai mexer nessa matriz aqui. A gente só vai trabalhar, então, com a matriz dos coeficientes das incógnitas e com a matriz dos termos independentes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a chamada matriz aumentada do sistema. É a matriz onde colocamos a matriz dos coeficientes das incógnitas, que já está escrita aqui. E aí, ao lado dessa matriz, a gente vai colocar a matriz dos termos independentes, que é, na verdade, uma matriz de uma única coluna, né? Cujos elementos nesse exemplo são 2, menos 6, menos 5 e 1. Ok. Aqui está a matriz aumentada do sistema. A gente coloca uma linha tracejada só para separar a matriz dos coeficientes das incógnitas, que é uma matriz quadrada de ordem 4, né? A matriz que está à esquerda. Então, ela fica separada da coluna dos termos independentes ali. Muito bem, nosso objetivo é transformar essa matriz à esquerda na matriz identidade. Então, o primeiro elemento da primeira linha deve ser 1, o resto 0. Na segunda linha, o segundo elemento deve ser 1, o resto 0. Na terceira linha, o terceiro elemento deve ser 1, o resto 0. E na quarta linha, os três primeiros elementos devem valer 0 e o último deve valer 1. Bom, o que nós vamos fazer para transformar essa matriz na matriz identidade? Seguinte, nós podemos trocar linhas de lugar entre si. Nós podemos multiplicar ou dividir qualquer linha pelo número que quisermos, porque cada linha é, na verdade, uma equação, beleza? É uma equação onde eu apenas não estou escrevendo as incógnitas, né? Eu trabalho só com os coeficientes. Mas pega a primeira linha, por exemplo. É exatamente os coeficientes que nós temos na primeira equação, certo? É só uma maneira compacta, simplificada de escrever isso.
Então a gente pode multiplicar ou dividir qualquer linha pelo número que a gente quiser. E podemos também substituir uma linha por essa própria linha somada com qualquer outra, beleza? Que é aquela ideia que nós já discutimos na aula passada lá no método da adição, onde somávamos equações para zerar incógnitas, tá? Então vai ser essa a ideia. Eu vou substituir uma linha por essa própria linha somada com alguma outra, de modo que vai zerando os elementos ali que eu preciso. E aí qual é o procedimento? Primeiro, a gente vai transformar essa matriz dos coeficientes das incógnitas numa matriz triangular superior, ou seja, vamos inicialmente zerar os elementos que ficam abaixo da diagonal principal. Depois transformamos essa matriz numa diagonal, zerando também os elementos que estão acima da diagonal principal. E aí a última etapa, que é a mais fácil de todas, é só fazer com que os elementos da diagonal principal sejam iguais a 1, né? Muito bem, então para começar, vamos zerar o primeiro elemento nas linhas 2, 3 e 4, beleza? Na linha 2, observe que o primeiro elemento vale menos 2. Então é só eu pegar a linha 2 e acrescentar a ela a linha 1 multiplicada por 2, beleza? Na linha 1, o primeiro elemento vale 1. Se eu multiplicar por 2, vai ficar 2. E aí 2 mais o menos 2 que está na linha de baixo vai zerar esse elemento. Então nós vamos substituir a linha 2 pela própria linha 2 mais 2 vezes a linha 1, certo? Agora olha para a linha 3. E aí, de novo, usa a linha 1 para fazer a conta. Veja que é só somar a linha 3 com a linha 1. Nesse caso, não precisa multiplicar a linha 1 por nenhum número, né? Porque eu já tenho 1 na primeira linha e menos 1 na terceira. É só somar que vai zerar esse cara. Beleza. Linha 3 mais linha 1 vai ser igual à minha nova linha 3. E lá na quarta linha, para zerar o primeiro elemento, é só eu fazer a própria linha 4 menos a linha 1. Vou multiplicar a primeira linha por menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 1 dá 0. Beleza. Linha 4 menos linha 1 vai ser a nova linha 4. Como é que vai ficar a nossa matriz? Vamos escrever aqui ao lado. Primeira linha vai continuar igual por enquanto, né? Então, os elementos são 1, 1, 1, 1 e 2. Segunda linha vem dessa conta. 2 vezes linha 1 mais linha 2. Então, vamos lá. No primeiro elemento fica 2 vezes 1 mais menos 2. 2 menos 2 que dá 0. Beleza? Na segunda coluna é 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Na terceira coluna, 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 2 dá 0. Olha só que legal. Um dos elementos que a gente precisaria zerar depois, acabou já zerando antes, né? Isso é interessante, facilita a nossa vida. Beleza, quarta coluna, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E na última coluna, 2 vezes 2, 4. 4 menos 6, menos 2. Assim ficou a nova linha 2. Agora a linha 3, como é que vai ficar? É só fazer linha 1 mais linha 3. Primeira coluna, 1 menos 1, 0. Depois 1 mais 2, 3. Na sequência, 1 menos 3, menos 2. 1 mais 1, 2. E na última coluna,
2 menos 5 menos 3. Quarta linha é linha 4 menos linha 1. Então fica menos 1 mais 1 que dá 0. Menos 1 mais 1, 0 também. Terceira coluna também vai dar 0, olha só que legal. E na quarta coluna fica menos 1 mais 0, menos 1. E por último, menos 2 mais 1 fica menos 1. Note que a quarta linha ficou quase pronta. Os 3 primeiros elementos já foram zerados. A única coisa que falta acontecer é esse menos 1 virar 1 positivo. Mas isso a gente consegue facilmente fazer, né? Então você pode fazer isso já. Multiplica a linha 4 por menos 1. E isso vai gerar a nova linha 4. Com isso, a linha 4 vai estar pronta. Beleza. Então a gente zerou o primeiro elemento da segunda, terceira e quarta linhas. O próximo passo seria zerar o segundo elemento da terceira e da quarta linhas. Note que na quarta linha isso já está pronto. Isso aconteceu automaticamente no passo anterior. Então, beleza. Caso não tivesse acontecido isso, caso aqui não fosse 0 ainda, a gente ia ter que fazer a conta agora para deixar esse cara 0, tá? Muito bem, então aqui a gente só tem que, na verdade, zerar o segundo elemento que está na terceira linha. E agora eu não posso usar a primeira linha para fazer a conta. Porque na primeira linha, o primeiro elemento não vale 0. Então, se eu usar a primeira linha, a minha nova linha 3 vai deixar de ser 0 no primeiro elemento ali. Isso não pode acontecer. Então, eu vou ter que usar aqui a linha 2 para fazer a conta, porque na linha 2 o primeiro elemento já é 0. Aí não vai ter problema. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que multiplicar a linha 3 por 5 e vou ter que multiplicar a linha 2 por menos 3. Vou fazer 5 vezes linha 3 menos 3 vezes linha 2. Isso vai ser a nova linha 3. Por que eu tenho que multiplicar as duas linhas nesse caso? Porque eu não consigo multiplicar o 5 por algum número inteiro de modo que resulte o 3, e eu também não consigo multiplicar o 3 por algum inteiro de modo que resulte o 5, né? Então o que eu tenho que fazer é multiplicar a linha 2 pelo número que está lá na linha 3 e vice-versa. Porque daí eu vou obter um múltiplo comum, né? Que é o 15. Só tenho que tomar cuidado para que fique 15 positivo em uma linha e 15 negativo na outra, porque aí na hora de somar vai zerar. Então por isso que eu multipliquei a linha 2 por menos 3, porque aí vai ficar menos 15 ali. Certo? Então como é que vai ficar o nosso sistema? Primeira linha igual. Segunda linha igual também. Vamos escrever já a quarta linha, que vai ficar pronta, 0, 0, 0, 1. E na última coluna fica 1. Com isso, nós já percebemos que W é igual a 1. Já temos o valor de uma das incógnitas, né? E a terceira linha vem daquela conta, 5 vezes linha 3 menos 3 vezes linha 2. Na primeira coluna, nas duas linhas, o elemento é 0, então vai continuar sendo 0. Isso tem que acontecer, esse cara não pode deixar de ser 0. Então, beleza. Segunda coluna vai resultar 0 também. Nós planejamos a conta de modo que isso acontecesse. Caso não aconteça, tem algum problema no nosso cálculo ali, né? Então, veja que 5 vezes 3 dá 15, e na linha 2, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 mais 15 dá 0. Perfeito. Na terceira coluna, menos 3 vezes 0, 0.
E aí eu vou somar o 0 com 5 vezes menos 2, menos 10. Na terceira coluna vai ficar menos 9 mais 10, que é 1. Beleza. E na quarta coluna fica 6 menos 15, que é menos 9. Muito bem. Observe que a matriz à esquerda, que é a matriz dos coeficientes das incógnitas, ela virou uma matriz triangular superior, certo? Os elementos acima da diagonal principal, os elementos abaixo da diagonal principal valem todos 0. Então, nesse momento, a gente até poderia já resolver o sistema, indo de baixo para cima. Como assim, professor? Note que da linha 4, eu já concluo que W é igual a 1, certo? Na linha 4 eu já tenho o valor de W. Com o valor de W, basta eu ir na linha 3 que eu consigo determinar o valor de Z. Porque a linha 3 diz para a gente o seguinte, que menos 10Z mais W é igual a menos 9. É uma equação que tem as incógnitas Z e W. Como eu já conheço W, eu determino Z. E aí, tendo Z e W, eu vou lá na linha 3. A linha 3 ela vai me dar uma equação com Y, Z e W. Porque o primeiro elemento ali, que seria o coeficiente do x, já está zerado, né? Então, por meio dessa equação, eu determino o y. E aí, por fim, eu vou lá na primeira linha, que é a primeira equação, e aí eu determino o x porque eu conheço y, z e w, certo? Então, esse primeiro procedimento que a gente fez aqui, transformar a matriz numa triangular superior, é conhecido como eliminação gaussiana, tá? Então, esse método seria o método da eliminação gaussiana. O método da eliminação de Gauss-Jordan é o método mais completo, que vai além disso. Então, a gente vai agora zerar os elementos acima da diagonal principal também e depois transformar os elementos da diagonal principal todos em 1, certo? Muito bem, então vamos lá. Agora eu tenho que zerar os elementos que estão na quarta coluna, na primeira, segunda e terceira linhas, tá? E aí a gente vai usar a linha 4 para fazer a conta, porque na linha 4 as 3 primeiras colunas já estão zeradas, né? O elemento ali é 0. Então não vai ter problema de deixar de ser 0 um elemento que já estava zerado antes, tá? Muito bem, então na linha 1, como é que a gente vai fazer para zerar o elemento da quarta coluna? Bom, note que basta fazer linha 1 menos linha 4. Porque lá na linha 4, o elemento da quarta coluna vale 1, certo? Então é só multiplicar por menos 1 e somar com a primeira linha. Isso aqui vai gerar a nova linha 1. Na linha 2, eu vou fazer a linha 2 menos 3 vezes a linha 4. Já que é 3 o quarto elemento, certo? Muito bem. E na linha 3, da mesma maneira que na linha 1, basta fazer linha 3 menos linha 4. Isso vai dar a nova linha 3. Beleza. Então, primeira linha, fazemos linha 1 menos linha 4, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, e 1 menos 1, 0. Beleza. 2 menos 1 fica 1. Segunda linha é menos 3 vezes linha 4 mais linha 2. Primeira coluna é menos 3 vezes 0 mais 0 fica 0. Na segunda coluna, menos 3 vezes 0, 0 mais 5, 5.
Terceira coluna, menos 3 vezes 0, 0, certo? Mais 0, 0. E na quarta coluna, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, 0. Beleza, na última coluna, menos 3 vezes 1, menos 3, com menos 2, menos 5. Ok. Terceira linha é linha 3 menos linha 4. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Menos 10 menos 0 continua menos 10. E 1 menos 1, 0. Por fim, menos 9 com menos 1, menos 10. E a última linha é 0, 0, 0, 1, 1. Qual seria o próximo passo agora? Agora a gente precisaria zerar os elementos que estão na terceira coluna, na primeira e na segunda linha, certo? É como se fosse o procedimento inverso do que a gente fez inicialmente. Antes era zerar os elementos abaixo da diagonal principal, agora a gente está zerando os elementos acima da diagonal principal, né? Ok, então agora eu tenho que zerar os elementos que estão na terceira coluna, na primeira e segunda linhas. Note que na segunda linha esse elemento já é 0. No meio do procedimento ali ele já zerou em algum momento. Então, beleza, a gente não precisa fazer isso agora. Então a gente só vai precisar zerar o cara da primeira linha, né, que está na terceira coluna. E para isso é legal eu usar qual linha para fazer a conta? A linha 3. Porque na linha 3, todos os elementos já estão zerados, com exceção justamente desse cara que está na terceira coluna. Então agora eu faço linha 1. E aí o que eu vou ter que fazer com a linha 3? Eu vou ter que dividir por 10, né? Eu vou fazer linha 1 mais linha 3 sobre 10. Porque na linha 3 é menos 10. Dividindo para 10 fica menos 1. E aí menos 1 mais 1 vai zerar. Beleza, linha 1 mais linha 3 sobre 10 vai dar a nova linha 1. A linha 2 eu vou dividir por 5, porque aí ela já vai ficar pronta. Note que na linha 2 todos os elementos estão zerados. Todos os elementos da matriz à esquerda, né, estão zerados, com exceção do segundo, que é o cara que tem que ser 1. Então é só eu dividir agora a linha 2 por 5, que essa linha vai estar pronta. Muito bem. E eu posso pegar também a linha 3 e dividir por menos 10. Então eu vou fazer menos a linha 3 dividido por 10 igual a linha 3. Para fazer a conta na linha 1, eu faço a conta normal, como a linha está aqui, 0, 0, menos 10 e 0, tá? Mas aí para escrever a nova matriz eu já posso deixar a linha 3 pronta fazendo esse cálculo ali. Bom, então na primeira linha, a gente vai dividir a linha 3 por 10 e somar com a primeira, né? Os dois primeiros elementos valem 0. Então vai ficar 0 mais 1. Fica 1, 1. E o terceiro elemento vai ficar 0. Beleza. Na última coluna, olha só. Menos 10 dividido para 10 fica menos 1. E aí menos 1 mais 1 vai dar 0. Ok. Linha 2 vai ficar 0, 1, 0, 0, menos 5 dividido para 5, menos 1. Terceira linha vai ficar 0, 0. Agora a gente pega e divide para menos 10, né? 0, 0, 1, 0 e menos 10 para menos 10, 1. E na última linha é 0, 0, 0, 1, 1. Estamos quase lá. Só falta uma coisa, que é zerar o segundo elemento
da primeira linha, certo? Esse cara aqui. Aí vai estar pronto. E para fazer isso, eu vou usar a linha 2, tá? Porque a linha 2, o único elemento dessa linha que não é 0 é justamente o da segunda coluna, que é o que eu quero zerar na primeira linha, né? Então, nós vamos fazer, para finalizar, linha 1 menos linha 2. E aí vai estar pronto. Linha 1 menos linha 2 vai ser a nova linha 1. Ok? Então, vamos escrever aqui ao lado o nosso resultado final. Linha 1 menos linha 2, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. E na última coluna vai ficar 0 menos menos 1, 0 mais 1 que dá 1. Segunda linha é 0, 1, 0, 0, menos 1. Terceira linha é 0, 0, 1, 0, 1. E quarta linha é 0, 0, 0, 1, 1. Olha só que bonito, galera! Fizemos aparecer a matriz identidade de ordem 4 à esquerda e, portanto, a última coluna da matriz aumentada nos fornece a solução do sistema. Sabemos que x é igual a 1, y é igual a menos 1, z é igual a 1 e w é igual a 1. É isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, tchau!